bem-vindos ao canal Flávia Araújo mais uma vez. Se inscreve no canal, tá bom? Porque faz muita diferença a gente ter o canal sempre crescendo com vários inscritos. E se você ainda não curtiu o vídeo, também curte o vídeo, tá bom? Porque também ajuda na divulgação. Hoje temos aula temática, uma aula muito legal, de um balé super, assim, querido do meu coração, que foi o Coppelia. E aí eu vou compartilhar com vocês um pouquinho dos materiais que eu usei e falar um pouquinho das atividades que eu propus para as crianças, tá bom? Bom, primeiro de tudo que eu fiz esse aventalzinho aqui, ó, são faixinhas de cetim, tampando minha cara, né? São faixinhas de cetim que eu amarrei. Foi super simples isso, viu, gente? Amarrei aqui com uma outra fitinha de cetim mais menorzinha. E aí eu amarrei na cintura das meninas, tá? Deixei na cintura das meninas. Essas cores são as cores que estão no vestido, no figurino da Natália Osipova, do Coppelia, que eu gosto. Bom, logo em seguida que eu coloquei a faixinha, eu já comecei a contar a história. Na verdade, comecei a contar a história e coloquei a faixinha, né? E aí eu trouxe para elas estes livrinhos, que foi a minha amiga maravilhosa Elaine que fez. Elaine, muito obrigada. Ele é todo GVA, tá? Ele tem essa fitinha. Nossa, gente. Tem essa fitinha aqui que ele veio amarradinho. Deixa eu ver se eu tenho algum amarrado aqui. Não, não tem. Tinha um lacinho, tá? E a ideia era já trabalhar aqui a motricidade fina com as crianças para elas poderem abrir essa fitinha. Funcionou, gente, mas essa fita é muito, muito, muito fininha, tá vendo? Eu aconselho, se vocês forem fazer esse livrinho, para treinar também essa motricidade com elas, usar esse aqui mais grossinho, tá? Porque elas conseguiram fazer, né, o dedinho de pinça e tal, puxaram, mas não deu assim, não rolou da forma que eu tava imaginando. Só porque eu acho realmente que ele ficou muito fininho. Então, acho que se vocês forem fazer, façam ele um pouquinho mais grossinho, tá bom? Dentro tem uma página, que na verdade ela veio assim, desse jeitinho. Por quê? Vou dizer qual foi a ideia que eu tive. Eu ia colar aqui dentro uma foto da Coppelia, certo? Essa era a minha ideia original, colocar uma foto da Coppelia aqui dentro do livro. Mas aí me veio outra ideia. Eu resolvi pedir para elas me ajudarem a tornar esse livro mais interessante. Só que aí isso só fiz no final da aula, tá bom? Então eu vou falar depois pra vocês o que eu fiz. Então eu entreguei o livrinho assim pra elas, sem nada dentro. Elas abriram, mexeram no livrinho, nas páginas e tal. E aí contei toda a história, contei sobre a Coppelia. E aí a Isvanilda foi dançar para a Coppelia, certo? Então a gente tinha as meninas que estavam com o livrinho na mão, não podiam se mexer, porque eram a Coppelia, não se mexiam. E a Isvanilda dançava para ela, certo? Então elas... Gente, eu tive algumas que ficaram imóveis. Foi a coisa mais fofa do mundo. E é muito legal, porque gerava essa expectativa tanto de ser a Coppelia, de estar lá paradinha com o livrinho na mão, e também de ser a bailarina, né, que estava dançando. Então isso era muito legal, muito bem. Mas tinha uma sequência, tá? Eu criei uma sequência de tandis, pliés, relevés, bracinhos líricos para elas dançarem. Na própria música, tá? Nessa aula, abrindo um parênteses, nessa aula temática, eu utilizei toda a trilha sonora, claro, do ballet de repertório, tá bom? Então procurem o ballet de repertório para vocês poderem utilizar também. Bom, livrinho, certo? Depois dos livrinhos, eu utilizei os trigos. Deixa eu pegar os trigos aqui, pra gente fazer um trechinho da balada do trigo, né? Falei lá do namorado, tudo, expliquei, do noivo da Coppelia, da Isvanilda e tal. E aí eu utilizei, tá vendo? Eu peguei 2 trigos, deixei amarradinhos assim. Eu tentei dar uma limpadinha neles, né? Pra que eles não tivessem tão assim, secos, pra não machucar o dedinho delas. Mas graças a Deus, gente, eu não tive problemas, tá? Não sei se de repente vocês tiverem alguma sugestão pra passar alguma coisa em volta pra ficar ainda mais seguro, mas eu não tive problemas, tá bom? E foi muito legal porque ele faz o barulhinho, né?
Então, eu criei na própria música lá da Balada do Trigo, a gente criou uma sequência também para elas trabalharem a musicalidade do triguinho, foi muito legal. Depois, eu criei uma sequência para quando a Isvanilda entra na casa do Senhor Copélios com as amigas dela, com as velhinhas. Então, eu levei uma velhinha de aniversário, tá, gente? Gente, mas eu não acendi, tá? Foi muito engraçado que quando eu tava arrumando os materiais pra levar, eu postei no meu Instagram e aí eu falei, gente, não vou acender a vela, tá bom? Pelo amor de Deus. E aí uma das seguidoras falou assim, ai, nossa, tá tão preocupada assim. Eu falei, não, é melhor deixar claro, gente, não acende vela, tá bom? Não acendam vela. Ela ficou assim. Eu fazia só elas fazerem uma chama mágica. Então, eu segurava a velhinha e fazia... acendia a velhinha. Então, eu criei uma sequência em círculo com elas. Fiz uma valsinha, né? Ficou muito legal. E essa questão, na verdade, de trabalhar a lentidão, eu trabalhei a valsa, trabalhei também a diferença de dinâmica. Então, enquanto a vela estava acesa, elas tinham que se mexer devagarinho, né? Enquanto a vela estava apagada, elas podiam se mexer no círculo um pouco mais rápido, com uma agilidade maior. Então, isso também foi bem legal. Depois disso, a gente fez, que elas já estavam dentro da casa do Senhor Copélios, né? Uma sequência com os leques da dança espanhola, tá? O que eu foquei em trabalhar? A dinâmica também dos bracinhos. Elas adoraram mexer com esse leque também ficou uma graça, também foi a Elaine que fez pra mim. Trabalhei meia ponta dos pezinhos. E a alternância dos pés mesmo. Então, elas de pé, a gente fazia meia ponta com um pezinho, meia ponta com o outro. Trabalhei um pouquinho de giro também, para elas poderem experimentar. E assim, foi uma das sequências mais divertidas que elas mais amaram, eu acho. Logo em seguida, eu propus a questão do livrinho. De como que a gente podia, eu falei para elas, fiz uma rodinha. Eu levei alguns papéis já cortadinhos, pequenininhos. Porque eu pedi para elas, eu falei, lembra que a gente abriu o livrinho e os livrinhos não tinham nada dentro? Então eu quero que vocês me ajudem a deixar o livro mais legal. Então a gente vai fazer um desenho da Copélia. Um desenho, ou um desenho seu, de bailarina, enfim. Então eu tive vários desenhos legais, vou mostrar para vocês. E eu colei no livrinho depois. Aqui, ó. Uma Copélia, inclusive uma tentativa de escrever aqui o Copélia. O que mais? Tive aqui alguns desenhos mais, como posso dizer, abstratos, né? Sempre tem esses desenhos mais abstratos. Esse aqui ficou ótimo. Tive aqui essa aqui foi muito legal também. Foi uma das minhas meninas mais antigas, assim, mais antigas. A Valen tá agora com 5, 6 anos. Precisa entrar, amor? Apaguei aí? É. Desculpa aí, gente. Desculpa aí. Oi. E então, logo depois que a gente terminou os desenhos dos livrinhos, elas continuaram com os livrinhos na mão, recolhi os lápis, né? E aí, passei o seguinte para elas. Vamos lá. A gente vai fazer uma brincadeira agora em que, quando nós formos Copélia, nós vamos dançar como uma bonequinha. Então, tem que ser bem durinha. E quando a gente não for mais a Copélia, a gente vai guardar o livrinho, colocar o livrinho no chão e vai dançar livremente, mexendo o nosso corpinho, fazendo todos os passinhos de balé que a gente conhece. Então foi super legal, foi uma aula super dinâmica, elas gostaram bastante, elas ficavam o tempo inteiro me perguntando, mas Pro, agora é a menina de verdade ou é a menina de mentira? Aula que também eu não utilizei muitos materiais, eu tenho aulas, por exemplo, a minha aula da Alice tem muito material, muita coisa, e inclusive não tem alguns personagens que eu não trabalhei, eu acho que a aula da Alice dá pra se desdobrar em várias aulas diferentes. Vou deixar o link aqui da aula da Alice para vocês darem uma olhadinha também, se vocês quiserem. E essa aula tem pouquíssimos materiais e ela fluiu muito bem, as crianças adoraram. E no final das contas, eu acho que a ideia de pedir para elas desenharem foi muito mais legal do que eu colocar realmente uma bailarina
colada no livrinho. Espero que vocês tenham gostado das ideias, que vocês utilizem essas ideias. Depois comenta aqui pra mim se vocês gostaram, se vocês vão utilizar, se vocês têm alguma sugestão diferente, alguma coisa que vocês já fizeram ou fariam diferente, tá bom? E então até o próximo vídeo, gente. Em breve mais aulas temáticas, tá bom? Beijão!